Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Meu convidado de hoje é o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Partido Liberal. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite, conhecer nossos novos estúdios. Muito obrigado pela presença. Guga, eu que agradeço o convite, quero parabenizar, a TV Alesp por essa bela estrutura, logicamente, atendida junto com a mesa diretora aqui da casa, o presidente Cauê Macris. Acho que é um momento importante, e a TV Alesp merece um espaço como esse, até para que possa oferecer mais informações a toda a nossa população, a todas as pessoas que acompanham a TV Alesp. Então, parabéns a você e a toda a equipe da TV Alesp. Obrigado, deputado. Começar o nosso programa, retomando os trabalhos legislativos neste ano de 2021, o começo, aliás, o início dos trabalhos. Eu queria que o senhor desse aí um panorama, uma perspectiva para esse ano de 2021, um ano que é pós-pandemia e, na verdade, a gente ainda enfrenta essa segunda onda, muitos obstáculos aí a vencer, deputado? Pois é, Guga, é um momento muito difícil, O ano passado, todo o mundo, de uma maneira geral, mas o Brasil tem sofrido bastante. Esse ano aqui não tem sido diferente, esse início de ano com essa segunda onda. Eu sempre digo que quando a gente fala, por exemplo, em lockdown, em fechamento de comércios, quando nós falamos em alguns países da Europa, ou os Estados Unidos, o governo tem condição financeira de ajudar a população. Por exemplo, o Reino Unido, quando fez o lockdown, disponibilizou 2.000 libras por família, que dá hoje a libra em torno de 6, 7 reais. Então, nós estamos falando em mais de 10 mil, mais de 12 mil reais de ajuda mensal para essas famílias. O Brasil não tem toda essa estrutura. Nós vimos aí o ano passado o auxílio emergencial, que se encerrou no final do mês de dezembro, e agora já está se discutindo novamente um novo auxílio. Mas, infelizmente, o Brasil ele não tem toda essa estrutura financeira para aguentar, a disponibilizar esse auxílio à população, principalmente à população mais carente. Então, nós temos duas situações. A saúde da população, que precisa ser levada muito a sério, um momento delicado, e nós temos também a situação econômica da nossa população, e que também não dá para sair fechando os comércios. Eu tenho me posicionado já isso desde o ano passado. O Brasil ele não está preparado economicamente e culturalmente, para a gente falar que consegue fazer um lockdown, principalmente quando a gente vai para as áreas mais periféricas, dos municípios. Então, esse ano é um ano que nós, como Assembleia, como deputados, nós temos que cobrar o governo do Estado a disponibilizar mais recursos para os municípios, e também, como deputado estadual, nós temos que cobrar também o governo federal, os deputados federais, o Senado Federal, a ajudar a nossa população, os municípios, no enfrentamento do Covid-19 e também economicamente para dar oportunidade à nossa população. Agora, deputado, o senhor sempre um defensor aí da saúde, em época de pandemia o senhor trabalhou bastante para levar recursos, principalmente para a sua região, que é a região de Campinas, cerca aí de 30 milhões em recursos para a saúde, hospitais, leitos de UTI. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que realmente foi um aporte muito importante num momento difícil como vivemos hoje. Guga, eu logo que assumi a Assembleia Legislativa como deputado, nós já falamos aqui, contamos um pouquinho da nossa história aos telespectadores. Eu tive 4 mandatos de vereador na cidade de Campinas, fui presidente da Câmara e agora, graças a Deus, como deputado estadual, representando toda a região metropolitana e o estado de São Paulo de maneira geral. Mas quando assumi, eu assumi com a bandeira principal a área da saúde. Por que a área da saúde? Porque é onde a população tem mais sofrido.
né? Não por conta da pandemia. Quando chegou a pandemia, né, a pandemia aqui no Brasil encontrou um país muito fragilizado. Eu fui candidato a prefeito agora, eu falei muito isso durante a campanha. Quando a pandemia chegou, seja em Campinas ou em outros municípios, né, encontrou uma saúde muito fragilizada, né? E a população já vinha sofrendo. A população não está sofrendo por conta da pandemia somente, mas já vinha há anos esperando um exame, há anos esperando uma consulta, esperando cirurgias, pessoas que morrem na fila de cirurgia, aguardando a oportunidade de cirurgia. Às vezes a população, as pessoas, elas são diagnosticadas com câncer, leva 5, 6 anos para conseguir fazer o tratamento de quimioterapia. Quer dizer, Então, já é difícil de reverter, né? Exatamente. Então, a saúde é muito fragilizada no nosso país, né? Embora o Sistema Único de Saúde é um exemplo para todo mundo, né? Para todos os outros países, mas a tabela SUS, ela, há mais de 10, 12 anos, ela não é reajustada. Então, eu assumi com essa bandeira, né? De ajudar os municípios a levar uma saúde mais digna à população, porque eu acompanho muito essa situação nos municípios, as dificuldades, né, dos hospitais municipais, mas nós temos também os hospitais filantrópicos, as Santas Casas e hospitais filantrópicos. E nós conseguimos, só para a cidade de Campinas, mais de 31 milhões de reais que conseguimos aí no enfrentamento à pandemia e também na liberação de recursos para a área da saúde de maneira geral. E mais de 40 milhões para o restante do estado de São Paulo. Ou seja, nós precisamos, como deputado, como parlamentar, cobrar a Secretaria de Saúde para dar, né, condições, principalmente, Guga, nós temos aí os hospitais filantrópicos, que eles estão sofrendo demais. Santas Casas e hospitais filantrópicos no Brasil, eles são responsáveis por mais de 65% do atendimento SUS no nosso país. Por isso, pela prática da filantropia que eles praticam, eles precisam ser valorizados. Por exemplo, o governo do estado, agora no final do ano, fez um corte de 12% no Pró Santa Casa, no Santa Casa Sustentável. Ou seja, nós precisamos ir na contramão disso, não é cortar, nós precisamos investir mais. Então, como deputado, eu tenho buscado muitos recursos para a área da saúde, né, não só nas emendas parlamentares, mas também na liberação de leitos de UTI. Por exemplo, a Unicamp, nós conseguimos um investimento de mais 7 milhões de reais na liberação de leitos de UTI, que não atende só Campinas, atende mais de 40 municípios na nossa região. A nossa região, ela é uma referência, né, para o estado e para o país, e que precisa, logicamente, depende de recursos, principalmente as cidades menores que acabam usando toda essa infraestrutura, né, a estrutura de saúde das cidades maiores, como é o caso de Campinas. Daqui a pouco nós vamos abordar uma lei do senhor importante em relação à saúde, mas antes eu queria que o senhor desse o panorama, né, de como está a região de Campinas hoje, quando a gente grava esse programa, ela está na fase laranja, né? Mas eu queria que o senhor desse o raio-x para quem assiste no estado inteiro e até por todos os lugares do Brasil. Como é que está a situação da região em termos de estrutura, o comércio, né, com restrições? Como é que Campinas está hoje, o senhor que conhece muito bem essa região? Olha, Guga, nós estamos sofrendo demais, né? Sofrendo demais. Primeiro que pela falta de atenção do próprio município de Campinas, né, da prefeitura, a gestão passada e agora o atual prefeito, que é uma continuidade, né, do prefeito anterior. Para você ter uma ideia, nós tivemos diminuição de número de leitos, nós conseguimos a abertura de mais leitos o ano passado e já tivemos fechamento de leitos no início desse ano e que a população está sofrendo demais. Nós tivemos quase 2.000 mortes na cidade de Campinas, só na cidade. Campinas, a gente não pode descartar que nós atendemos toda a região administrativa, não só a região
metropolitana, a região administrativa compreende 42 municípios e nós somos a referência de saúde que acaba procurando Campinas. Não tem jeito, né? Então, e não adianta, Guga, né, quando o prefeito fala assim, para mim não importa a cidade vizinha. Lógico que importa, porque aquilo que acontece, por exemplo, numa cidade vizinha como Sumaré, como Indaiatuba, como Valinhos, né, Hortolândia, afeta Campinas. É a região como um todo. Então, se a cidade vizinha tem um problema de saúde, tem um problema de segurança, tem um problema de educação, afeta, né, as cidades no entorno. Então, nós precisávamos olhar a região de Campinas não só como Campinas, né? Nós temos mais de 2.500.000 pessoas na região metropolitana, quase 5 milhões de pessoas na região administrativa. Então, o que precisa? É vontade política. Primeiro, de união dos prefeitos, né? E quem faz essa união seria o prefeito da cidade sede da região, que seria Campinas. E buscar recursos no governo estadual, buscar recursos no governo federal, né? E cuidar, discutir a saúde pública de uma maneira regionalizada. Agora, o município, por exemplo, não conversa com a Unicamp, que não conversa com os hospitais filantrópicos, ou seja, cada um trabalha de uma forma isolada. O hospital municipal, de uma forma isolada. A Unicamp cumprindo o teu papel paterno, né, de atender toda a região administrativa. Os hospitais filantrópicos sofrendo um apuro danado por falta de recurso, tendo que correr atrás de recursos para repor, né, esse impacto do repasse do SUS. Então, o município ele acaba não atendendo. Então, nós estamos passando por momentos difíceis. Ainda nós tivemos o anúncio aí do Plano São Paulo, né, do fechamento. Então, nós temos a situação, né, de saúde precária, e aí você tem a situação economicamente da região que está sofrendo demais. Então, Guga, nós precisamos olhar um pouquinho mais a situação como um todo. Não dá para sair fechando, não dá para sair ignorando que não existe a pandemia. Então, eu tenho defendido muito essa questão da regionalização dos serviços, né, da união dos filantrópicos com os municipais, com os estaduais, para atender toda a população. Agora é importante, né, dentro desse contexto, deputado, tivemos, por exemplo, problemas de falta de oxigênio em Portugal, um país desenvolvido. Tivemos uma das maiores tragédias que eu já vi lá no Amazonas, também falta de oxigênio. Qual que é o exemplo que fica para os gestores públicos a partir desses casos nesta pandemia? Bom, eu acho, Guga, que primeiro é se preparar. Se preparar para que nós podemos enfrentar aí outras pandemias, né? Essa pandemia, logicamente, impactou muito, mas eu acho que o Brasil demorou muito, né, para tomar algumas atitudes no início da pandemia. Nós vimos acontecendo na China, depois foi para a Europa, né, começando na Itália, e aí depois foi para toda a Europa, e aí depois veio para o Brasil, né? E aí nós vimos no início da pandemia a situação do Amazonas. Agora, nessa segunda onda, nós vimos de novo. Então, eu acho que, primeiro que nós precisamos também, né, eu falei um pouquinho aqui da situação do Estado, do governador, né, às vezes que age de forma, no meu entender, de forma errada, mas nós não podemos esquecer também que o presidente da República, né, ignorou muitas vezes a existência da pandemia, tratando a pandemia como uma coisa muito pequena. E não é dessa forma, né? É um problema de saúde pública. Agora, graças a Deus, nós temos aí a vacina que está chegando devagar, mas está chegando, que é a esperança de toda a população. Mas esse exemplo dessa pandemia, ô Guga,
tem que entrar para a história, né? E os agentes políticos, os agentes públicos precisam entender que pode vir outras pandemias, né? E que nós precisamos estar preparados, né? Então, nós precisamos aí fazer uma reestruturação do Sistema Único de Saúde no país, e isso eu acho que o Parlamento, né, o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, precisam começar a olhar a necessidade, né, da reforma do Sistema Único de Saúde, da atualização da tabela SUS. É algo que nós precisamos, é inevitável nós discutirmos essa reforma da saúde. Esse debate é necessário, né, deputado? Totalmente necessário, não tem condição. Hoje, Guga, eu falei aqui dos hospitais filantrópicos e santas casas, né, responsável por mais de 65% do atendimento SUS no país. Você não encontra hoje uma santa casa numa situação financeira boa. Todas as santas casas, mais de 95% das santas casas, elas estão endividadas, né? E aí, o que o governo federal, o que o Estado, o que os municípios faz para ajudar as santas casas? E nós não estamos falando aqui de um hospital municipal, nós estamos falando de uma instituição filantrópica, né, que vem de muitos e muitos anos, né? Se não fossem os nossos hospitais filantrópicos, se não fossem as nossas santas casas, a saúde estaria muito pior. Então, o que nós precisamos é discutir a reforma do Sistema Único de Saúde urgente. Agora, deputado, voltando para o seu mandato e na área de saúde, o senhor teve um projeto sancionado pelo governador João Dória recentemente, que é o projeto Saúde Nota 10, e vai de encontro, né, com os hospitais aí filantrópicos, né? Então é importante que a gente explique para o nosso telespectador como é esse projeto, né, quem é beneficiado, de que forma é beneficiado. Ô Guga, né, eu falei aqui da situação dos filantrópicos, né, e enxergando essa situação, né, eu tenho tido contato bastante com o pessoal da FEOSP, da Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, e também com a diretoria de vários hospitais filantrópicos, e vendo essa dificuldade, né, a gente começa a pensar como é que nós podemos ajudar como deputado. Além de ficar mandando emendas, nós precisamos ajudá-los de uma forma mais concreta, né? Porque hoje eu mando uma emenda para um hospital filantrópico, o mês que vem ele já está precisando de novo, porque isso é natural, né? A demanda de saúde pública ela é muito grande, então nós precisávamos de algo contínuo. E aí foi aí que saiu o projeto O Saúde Nota 10. Né? O que é? Obrigando todas as farmácias a destinarem o crédito da nota fiscal paulista a um hospital filantrópico ou a uma santa casa. E o que isso significa? Significa um investimento de quase 500 milhões de reais que serão investidos nos hospitais filantrópicos, entendeu, Guga? Isso de forma contínua. Então, nós estamos falando em 500 milhões de reais por ano, né, para todos os hospitais filantrópicos e santas casas. Então, a única forma que nós encontramos de poder ajudar mais a saúde do nosso estado de São Paulo. E é algo muito simples, né? Muitas vezes, as farmácias, ou ela destina o crédito da nota fiscal paulista a uma instituição filantrópica, assistencial, ou muitas vezes acaba não destinando ninguém, jogando o cupom da nota fiscal paulista fora. Então, o que nós fizemos? Bom, não existe farmácia se não existe médico, se não existe hospital. Então, nós pegamos o setor farmacêutico e nós obrigamos todas as farmácias a destinarem, né, a um hospital filantrópico Santa Casa. E dessa forma, Guga, nós estamos aí já desenhando com a própria FEOSP, né, a Federação dos Hospitais, de uma forma regionalizada. Vamos supor uma Santa Casa, um hospital filantrópico que atende uma determinada região. Então, todas aquelas farmácias, né, daquela região vai destinar aquele hospital filantrópico. Então, isso é uma forma de minimizar o problema do hospital filantrópico. Resolve o problema? Não, Guga, não resolve o problema. Né? Para você ter uma ideia,
uma UTI neonatal, o SUS repassa R$ 1.500 para cada UTI neonatal. R$ 1.500 custa o bebê quando ele vai nas 3 primeiras horas. Ou seja, o resto, o hospital filantrópico precisa subsidiar isso, correr atrás, ou é convênio médico, ou tem que fazer campanha da pizza, campanha do pastel, bingo. Ou seja, é uma situação difícil. Então, o Saúde Nota 10 veio diante dessa necessidade financeira, então é um investimento aproximadamente de R$500 milhões que será investido na área da saúde, mas ainda não resolve o problema. O que resolve o problema mesmo é a reforma que eu disse, né? A reforma do Sistema Único de Saúde, a atualização da tabela SUS. Dessa forma, nós vamos resolver o problema de saúde. E uma coisa que nós precisamos rever, né, que aí depende muito do Ministério da Saúde, do próprio Presidente da República, nós precisamos, Guga, de forma urgente, fazer a revisão, né, da liberação de medicamentos aqui no nosso país. Por que eu digo isso? Hoje nós temos medicamentos que custam mais de R$100 mil. Ou seja, você pega uma pessoa, principalmente as pessoas mais simples, precisando de um medicamento, né? Um tratamento de câncer hoje, um câncer de mama numa fase inicial, custa por pessoa mais ou menos R$1,5 milhão, R$2 milhões. Nós estamos falando de uma única pessoa, mas aí é o abuso das indústrias farmacêuticas e que aí o Presidente da República, a Anvisa, o Congresso Nacional precisa fazer um enfrentamento. Não dá para aceitar um medicamento a esse valor de R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil. Isso não existe. Então, o Ministério da Saúde, o Presidente da República precisa colocar o dedo nessa ferida e de forma urgente. Agora, deputado, a gente falou muito aí da pandemia, falamos também das Santas Casas, hospitais filantrópicos. Agora eu queria o seu panorama, né, em relação ao processo de vacinação, que começamos recentemente, né, com a vacina produzida pelo Instituto Butantan, e temos a esperança de logo mais ter mais doses no nosso país e, lógico, no nosso estado também, e é o que vai tirar a gente dessa crise, né? O Butantan foi um orgulho para a gente, né, Guga? Embora nós tivemos aí algumas discussões políticas, né, entre o Presidente da República e o governador, mas eu prefiro deixar esse tipo de coisa de lado, né, e valorizar aquilo que nós temos de melhor, né, as nossas universidades públicas e o Butantan, o Instituto Butantan, né? Nós tivemos aí os pesquisadores que se destacaram, né, que até agora eu não vi, né, ninguém destacar essas pessoas, né, que estudaram, que estão se preparando, não só aqui do Instituto Butantan. Uma forma muito célere, né? Porque a pandemia surgiu há 1 ano e eles já estão chegando com resultado aí. Então, assim, eu disse no início da pandemia, os verdadeiros heróis são aqueles que estão enfrentando a pandemia, né, os profissionais da área da saúde, esses profissionais que estão fazendo as pesquisas e que, graças a Deus, estão salvando vidas. Eles são os verdadeiros heróis e eles precisam ser reconhecidos. Não adianta a gente só fazer o reconhecimento de boca, né? Mas nós precisamos fazer a valorização desses profissionais. E de que forma? Valorizando mesmo como Estado, né? Valorizando profissionalmente, valorizando salarialmente falando. Então, nós tivemos aí o destaque do Butantan, mas assim como nós tivemos outras indústrias farmacêuticas que estão aí no mundo, né, que por trás dessas indústrias farmacêuticas tiveram os seus pesquisadores, né, e agora é uma esperança à população, e que nós precisamos aí fazer a vacinação urgentemente de toda a população, e eu acho que aí a forma correta está exatamente, né, os profissionais de saúde, depois isso estendendo aí aos profissionais de educação, né, que eu achei um erro muito grande, né? Vamos falar em volta às aulas, mas não vacinou os professores, né? Nós precisamos, os profissionais de educação, eles precisam ser vacinados também urgentemente. Recebi a notícia hoje
de uma escola na cidade de Campinas, uma escola particular, que retornou às aulas e teve o surto de contaminação dentro da escola e que a própria escola agora teve que fechar as portas e fazer o ensino remoto. Então, nós precisamos aí os profissionais de educação, a população de mais idade, a população mais idosa e aí, né, disponibilizando para toda a população. Mas é a esperança que fica, né, Guga? Essa esperança é a esperança de que isso vai salvar muitas vidas. Então, eu como deputado, eu valorizo muito e prefiro não ficar politizando, né? A vacina A é boa, porque a vacina B não é tão boa. Não, todas as vacinas, né? Eu sempre digo, em que momento que você que tomou a vacina, né, ou que a sua mãe te levou para vacinar, perguntou de onde que era a vacina, se era da Índia, se era de Oxford, se era da China, nós nunca perguntamos, né? Então vacina é vacina, né? E o povo precisa ser vacinado e para mim não importa se a vacina é de um país ou de outro país, o que nós precisamos é da vacinação. Logicamente, todas as vacinas têm a sua eficácia, até porque foi aprovada aí pela Anvisa, a agência reguladora. Então, a esperança é de que essa vacina possa atender toda a população. Deputado, estamos indo para a parte final do nosso programa, mas eu queria abordar um tema que o senhor também trabalha muito no seu mandato. Em época de pandemia, as pessoas acabaram perdendo emprego, cada vez mais foi necessário aí uma qualificação profissional e o senhor é a padrinha e tem um projeto, né, que é muito conhecido na cidade de Campinas. Eu queria que o senhor falasse um pouco dele. Guga, os Jovens do Futuro é um orgulho, né, para mim, porque foi um sonho familiar da minha família, da minha mãe, né, que se tornou realidade. Hoje o projeto Jovens do Futuro já qualificou profissionalmente, gratuitamente, mais de 25 mil pessoas. E quando a gente vê momentos de crise como esse que nós estamos passando, né, nós passamos, né, a crise econômica, quando nós tivemos o impeachment da ex-presidente da República e agora nós entramos aí nessa pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas e o que nós precisamos é dar oportunidade a essas pessoas. Então, os Jovens do Futuro é um projeto social, né, que eu iniciei aos meus 18 anos, antes de ser vereador, antes de entrar para a vida pública. Hoje nós temos mais de 100 voluntários dentro do nosso projeto social. Ele continua sendo social, ele continua trabalhando com voluntários, não tem dinheiro, não recebe recurso público, né, nem do município, nem do estado, nem do governo federal. Quem ajuda porque acredita no projeto social e o que nós levamos, né, e como deputado eu tenho essa oportunidade de dar essa ideia aos prefeitos, aos vereadores, né, de juntar a população, né, de uma forma voluntária, dar oportunidade às pessoas, dar qualificação profissional, porque muitas vezes você tem a empresa, você tem a oportunidade, mas você não tem a qualificação profissional. E eu tenho defendido muito isso, né? Nós precisamos, logicamente, estudar cada região, né? E estudar a necessidade das vagas que tem naquela região. Muitas vezes a empresa vai para o município, só que o município não tem mão de obra qualificada. E aí entra o poder público, a necessidade de você dar qualificação profissional a essas pessoas, para que essas pessoas tenham oportunidade de trabalhar, né? Eu vou dar um exemplo, na cidade de Campinas agora, na região de Campinas, na cidade de Paulínia, vizinha de Campinas, está sendo instalada a sede da Amazon. A Amazon é uma empresa, é uma multinacional, né, na área de tecnologia, é uma empresa de 7 bilhões de orçamento, né, 7 bilhões de orçamento, vai gerar mais de 1.000 empregos ali na região, então precisa dar qualificação profissional. E é dessa forma que eu venho defendendo. Eu valorizo muito os projetos sociais,
e como deputado, aqueles outros projetos sociais que eu tenho condição também de brigar por recursos, né, para destinação de recursos, para dar oportunidade aos jovens, a adultos. Também defendo, por exemplo, a profissionalização através de uma ETEC, de uma FATEC, a Univesp, né? São escolas muito importantes à nossa população. Deputado Rafa Zimbaldi, eu quero agradecer a sua participação conosco neste programa. Guga, eu que agradeço todas as pessoas que nos assistem, desejar um ano abençoado, colocar o nosso mandato de deputado aqui à disposição e que Deus possa continuar abençoando o nosso estado, nosso país, né? E se Deus quiser, logo nós sairemos dessa pandemia. Obrigado pela oportunidade, Guga, e parabéns mais uma vez à TV Alesp pela bela estrutura. Obrigado, deputado. Este foi mais um Alesp Cidadania. Eu convido você a acessar as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, também o Facebook e o Instagram. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau.